Graças a Deus, queridos, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Quero desde já agradecer, ao pastor Roberto pela oportunidade. Quero dizer que eu me sinto muito honrado sempre que venho aqui. Já sou da casa, né, pastor? O pastor Roberto também teve esses dias lá em Itaperuá. Foi um tempo poderoso na presença de Deus. Estamos vivendo essa nova fase, amém? Muito tempo no profético, agora no pastoreio. E é uma nova fase, um novo desafio. Mas Deus tem nos honrado, amém? Temos avançado, temos crescido, amém? Não vou dizer que é a mesma coisa, muda muita coisa, mas há uma unção, né, pastor, para isso? Amém? Queridos, quando eu recebi o convite, né, para estar vindo ministrar aqui, eu fui buscar o Senhor. Pode me acompanhar, viu, tecladista? Eu fui buscar ao Senhor para ver o que Deus queria tratar para a igreja, né? E sempre que eu orava, saltava uma mensagem no meu coração e eu dizia: Senhor, o Senhor tem certeza que quer que eu pregue essa mensagem? É um culto de sábado, onde terão muitos visitantes. E sempre que eu buscava o Senhor, tentando fugir da mensagem, mais uma vez ela saltava e queimava no meu coração, amém? E eu decidi ministrar essa mensagem. Nós não estamos aqui para falar aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer que a sua igreja venha ouvir, amém? É uma mensagem que eu preguei, acredito, no início do mês. Deus me deu essa mensagem, acrescentei nesses últimos dias outras coisas. Eu preguei na reunião de cooperadores da igreja de Itaperuá. Seria uma mensagem muito boa para uma reunião de cooperadores, mas vamos obedecer, amém? A voz do Espírito e aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje à noite. Quero agradecer ao pessoal de Brejinho. Quem é de Brejinho, levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui nos visitando, né, pastor? Amém? Então, abra a tua Bíblia. Eu vou pregar hoje, queridos, dentro do tema serviço ao Senhor. Amém? E se prepare, se segure na sua cadeira, amém? Espero que depois da mensagem você me ame, mas é isso que Deus tem para tratar aos nossos corações. E abre a tua Bíblia no livro de Juízes. O ventilador está aqui, está contra o meu ministério. Amém. Juízes capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera. Apresentar a minha esposa, Rosimelry. Cadê Ruth? Eita, Ruth. Ruth se entuma rápido. A minha outra filha não pôde vir. Ela é um pouquinho mais velha do que Ruth, Rebeca. Ruth e Rebeca. Vamos lá. Juízes capítulo 7, verso 1, do 1 ao 8 diz: De madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava no norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhasse contra mim, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Anunciei, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão separarei os que ficarão com você. Se eu disser: Este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: Este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem água, levando-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que beberam água, levando-a com as mãos, diga comigo, com as mãos, a boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber.
O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por esta oportunidade. Quero te agradecer, Senhor, pela tua igreja reunida hoje à noite, Pai. Muitos provavelmente teriam muitos motivos para não estarem aqui hoje à noite, mas eles romperam em fé, Pai, e chegaram neste lugar. E nós te damos graças, Pai. Sabemos que o Senhor ama presentear aqueles que te buscam, Pai. Que cada um deles seja galardoado, presenteado hoje à noite, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Pai, revelada em nossos corações. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito que habita em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: você está no melhor lugar da terra. Antes de nós adentrarmos, amém, no texto ao qual eu li, vamos entender todo o contexto que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, Gideão, ele era um juiz. Diga comigo, juiz. E o que era um juiz? Nós vamos ver que quando Deus tirou Israel do Egito, nós tivemos Moisés, que liderou o povo durante 40 anos. Depois da morte de Moisés, Josué passa a liderar o povo. E a Bíblia vai dizer que depois da morte de Josué, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E essa geração, a qual não conhecia o Senhor, ela começou a se desviar, a buscar outros deuses, a andar fora da vontade de Deus. Então Deus, ele começou a levantar juízes. Esses juízes, eles tinham a missão de trazer o povo de volta para Deus. Eles julgavam a causa do povo, eles estavam liderando no meio do povo, e de tempo em tempo Israel se desviava, e de tempo em tempo Deus levantava, diga comigo, juízes. E Gideão, dentre muitos juízes que Deus levantou, como Baraque, Sansão e muitos outros, Gideão está dentre os maiores. E Gideão, ele foi levantado em um tempo onde Israel estava sendo afrontada pelos midianitas. Imagina só que os midianitas, eles vinham, a Bíblia vai dizer que os midianitas vinham, invadiam Israel, roubavam suas plantações, afrontavam o povo, soltavam raposas para destruir suas vinhas, e o povo estava tão afrontado, de tal forma, queridos, que a Bíblia diz que eles não aguentaram mais a opressão, e o que eles fazem? Eles fogem para morar nas montanhas. Imagina São José oprimindo Itapetim, e vocês tão oprimidos de tal forma que vocês não suportam mais a opressão, abandonam suas casas, suas plantações, seus empregos, tudo quanto vocês têm. É uma opressão grande, sim ou não? E vocês fogem para morar na montanha. Agora imagina que Israel provavelmente era maior do que Itapetim, porque a Bíblia vai dizer que diante de Gideão foram 32 mil homens, sem contar crianças e mulheres. Então imagina essa multidão agora morando nas montanhas, vivendo nas cavernas, privados de alimento, privados de luxo, privados da liberdade. E é nesse contexto onde Deus chama esse homem chamado Gideão. Certa vez está Gideão embaixo de uma árvore. A Bíblia diz que ele está peneirando trigo no lagar. Lagar não é lugar de peneirar trigo, amém? Lagar é lugar de pisar uvas. Mas diga comigo, em tempos difíceis, precisamos usar o que temos como recurso. E era isso, queridos, que Gideão estava fazendo. Ele estava usando o que ele tinha naquele momento. E um anjo aparece para Gideão e diz: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí Gideão não deu esse mesmo glória a Deus que você. Gideão, com um ar de revolta, ele diz: se Deus é conosco. Olha o segredo de Gideão. Deus disse que era com Israel. Deus disse que o Senhor é contigo. Mas olha o que ele pergunta: se Deus é conosco, diga mente coletiva.
Ele não estava preocupado só com ele mesmo. Ele estava preocupado com seus irmãos. Se Deus é conosco, por que é que nós estamos sofrendo tanto? Aí ele questiona: o que aconteceu com o Deus de Israel? Com o Deus que tirou o povo do Egito com mão forte? O que aconteceu com aquele Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou ali a pé enxuto? O que aconteceu com Deus que fez tantas maravilhas? O anjo olhou para ele e disse: vai nessa tua força e liberta Israel. Aí Gideão mais uma vez vai questionar: mas Senhor, como é que eu poderei libertar Israel? Pois eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a mais pobre de Manassés. Observação: Manassés era a cidade mais pobre de Israel, e a família dele era a mais pobre. Porque quando Deus tem um chamado na sua vida, queridos, não importa o lugar onde você está, amém? Ele vai te encontrar. E naquele momento ali, queridos, Deus diz: vai nessa tua força, liberta o povo. Gideão, se você ler lá Juízes, lá do 6 em diante, você vai ver que ali naquele momento Gideão fez algumas perguntas a Deus, pediu algumas testificações, e Deus deu essas testificações. Então agora Gideão, tendo a convicção do chamado em Deus, ele reúne o texto ao qual nós lemos. Deus disse: olha, reúne todos os homens de Israel, para que para que você liberte Israel. A Bíblia vai nos mostrar que vieram quantos? 32 mil homens, amém? 32 mil homens, é gente demais. Eu imagino, pastor, ele chegando naquele lugar e Gideão apregoando para eles o que Deus havia colocado no coração dele. Ele repassando para aquelas pessoas a visão, repassando o propósito de Deus para aquele tempo, para Israel. Eu imagino as pessoas vibrando, as pessoas glorificando a Deus. Mas aqui nesse contexto, queridos, eu encontro 4 tipos de pessoas que frequentam a igreja. Diga: 4 tipos de pessoas que frequentam a igreja, amém? Lembre-se que eu vou falar sobre serviço, sobre você servir na casa do Senhor, amém? Então Gideão transmite a visão, as pessoas se alegram. No entanto, Deus diz: olha, Gideão, são muitos. Se você ganhar com este povo, eles vão se ensoberbecer e vão dizer que ganharam por sua própria força, que foi mérito deles a vitória. Aí o que é que ele diz? Diga aos medrosos, nessa minha passagem diz aqueles que estiverem tremendo de medo, mas em outras versões vai dizer: diga aos medrosos e aos tímidos que voltem para suas casas. A Bíblia diz que voltou para as suas casas quantas pessoas? 22 mil homens retrocederam, recuaram. E este é o primeiro grupo de pessoas que eu encontro na igreja. Aqueles que vibram com a pregação do seu pastor, aqueles que amam a mensagem que é pregada nessa igreja, aqueles que não perdem um culto, estão sempre aqui, mas no entanto não se envolvem em nada. São medrosos e tímidos. São pessoas que nós chamamos eles de consumistas. Só vêm para a igreja para consumir, desfrutam de um ambiente aconchegante, desfrutam daquilo que a igreja proporciona para eles, mas não querem servir a Deus com seus dons e os seus talentos. E o interessante é que esse grupo de pessoas, eles arrumam muitas desculpas, e eu teria uma lista vasta para falar hoje à noite. Mas uma das primeiras desculpas é: eu não tenho tempo para servir ao Senhor. Aí você pega o Instagram daquela pessoa e veja quanto tempo ela passa por dia no Instagram. Veja quanto tempo ela passa por dia no TikTok, no Kawaii. Aí eu te digo se ela tem tempo ou não. Eclesiastes vai nos ensinar que o problema não é o tempo, porque lá em Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então a questão, queridos, não é tempo, a questão é propósito. A questão aqui: não há prioridade para aquilo que é de Deus. Nós temos tempo para praticar um esporte, temos tempo para ir a uma academia, temos tempo para o nosso próprio trabalho, temos tempo para a nossa família, mas não temos tempo para servir na casa de Deus. Somos apenas consumistas.
Paulo dizia: quem não trabalha não come. Então, queridos, os dons e os talentos que Deus depositou na sua vida, não é só para você servir lá fora no secular, mas os seus dons e seus talentos é para servir na casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que certo fazendeiro chamou alguns homens diante dele. Isso é uma parábola que Jesus está contando. E Jesus diz que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 3 talentos e a outro ele deu 1 talento. E certa vez o Senhor viajou, e quando ele volta, ele vai diante do homem que ele tinha dado 5 talentos, e aquele homem que ele deu 5 talentos multiplicou, entregou 10 talentos a ele. Ele diz: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Chama o segundo e ele também multiplica, e ele diz: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Ele vem naquele que deu 1 talento e ele diz: o que fizeste com o meu talento? Ele diz: eu sei que tu és um homem investidor, que colhes aonde não planta. Eu tive medo de perder esse talento e eu enterrei. E ele diz: por que você não pegou esse dinheiro e investiu no banco? Ele teria multiplicado. Servo inútil e infiel, fosse infiel no pouco, até o que tu tens te será tirado. Isso é uma parábola falando a respeito do retorno de Jesus. Jesus, ele nos deu talentos, mas vai chegar um dia que nós estaremos diante dele, que ele vai voltar, e quando estivermos diante dele, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: o que você fez com os talentos que eu te dei? Queridos, eu não quero ouvir o meu Senhor e Salvador olhar para mim e dizer: servo inútil e infiel. Mas eu quero que ele olhe para mim e diga: servo bom e fiel, te regozija com teu noivo. A Bíblia vai falar sobre dois momentos que teremos no retorno de Cristo, que é o tribunal de Cristo e o grande trono branco. Diante do trono branco estará Satanás, os anjos caídos e todos aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador, para serem julgados e lançados no fogo do inferno. Mas diante do trono de Cristo estará a sua igreja. Aonde o que vai ser julgado? Pergunta: o que vai ser julgado, pastor? Diante do trono de Cristo vai ser julgado as minhas e as suas obras. Por isso que Paulo diz: olha, quando naquele dia a obra de alguns será como feno, outros será como madeira, outros será como ouro. Elas serão lançadas no fogo para ser provadas. As de feno irão queimar, as de madeira irão queimar, mas aquelas que forem de ouro, enquanto mais colocadas no fogo, enquanto o fogo mais forte for, mais elas vão ficar puras. Que as suas obras não sejam de madeira nem de feno, mas que as suas obras para o reino de Deus, queridos, seja de ouro. Porque, queridos, isso aqui é passageiro. Nós seremos galardoados por tudo aquilo que fazemos aqui na terra para Cristo. Eu não quero chegar nesse grande dia diante do trono e eu ver pastor Roberto ganhando presentes da parte de Deus e eu sair com as mãos abanando, porque fui um servo inútil e infiel, queridos. Não sei se aqui tem aquele livro Movidos pela Eternidade. Tem? Depois compre. Ele vai falar sobre isso, sobre esse momento onde nós receberemos presentes de Deus, queridos. A palavra fala no livro de Mateus, quando Jesus está falando sobre o fim dos tempos, Jesus está dizendo que os últimos dias serão como os dias de Noé, quando todos se casavam, davam-se em casamento e veio o dilúvio. E quando nós estudamos esse texto, eu tenho até uma mensagem muito forte que fala sobre construtores do reino. Mas eu vou pegar só a introduçãozinha dessa mensagem para falar algo importante para você. Sempre que nós olhamos para esse texto, nós só olhamos para a geração, pastor. Olha, a geração é uma geração dispersa. É uma geração que está desapercebida naquilo que Deus está fazendo. É uma geração egocêntrica, se casava, se dava em casamento, estava preocupada consigo mesmo. E falamos e focamos na geração, mas esquecemos de que no meio daquela geração perversa e má, havia um homem que estava construindo algo para Deus.
E eu quero te perguntar: o que você tem construído para Deus? O que é que você tem feito para Deus? Então muitos dizem: olha, eu não tenho tempo. Eu quero lhe dizer: você tem tempo, você não prioriza. Muitos vão dizer, vão fazer como Gideão lá no princípio, os complexos de inferioridade. Ah, mas eu não sou capaz de servir num departamento infantil. Eu não sou capaz de servir num diaconato. E Deus não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Todos os homens que Deus chamou tinham um complexo de inferioridade. Moisés, vai e liberta meu povo. Senhor, eu sou um homem de língua pesada. Ele chega para Jeremias e diz: Jeremias, tu és um profeta para as nações. Jeremias vai dizer: ah, Senhor, eu sou apenas um menino. Eu quero te dizer, queridos, que Deus usa as coisas simples para confundir as importantes. E Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E Paulo diz: vede que não são muitos sábios entre vós, para que ninguém se glorie. Então, queridos, Deus pega pessoas inúteis, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que a sociedade rejeitaram, e pega essas pessoas, queridos, e faz instrumentos nas mãos dele. Mas para isso, você tem que ter um coração de servo. Você tem que estar ali disposto a servir na casa de Deus, a servir num departamento infantil, a servir num diaconato, a servir, querido, em tudo aquilo que é necessário. Porque veja que o número dos que ficaram é bem menor do que o número dos que não se envolveram, sim ou não? E geralmente é assim nas igrejas, queridos. Geralmente o número dos que se envolvem é pouco. Isso, o que é que acontece? Pessoas estão na igreja e estão sobrecarregadas. Pessoas estão em 2, em 3 departamentos. Porque tem uns bonitão na igreja que diz: não, eu não posso lavar o banheiro, eu não posso varrer a igreja. Ah, eu sou da sociedade. Se as pessoas me verem fazendo isso, e aqui na igreja todos nós somos servos, somos filhos e servos. Daquela porta para cá, seus status não existem mais. A igreja é o lugar onde o advogado limpa o banheiro e o gari sobe no altar para pregar. Não dizendo que diminuindo o gari, mas nos olhos naturais muitas pessoas pensam dessa forma. Tira os garis da cidade, eu te digo se eles são importantes ou não. E nós temos que ter essa mentalidade, queridos, de servirmos ao Senhor. Ah, não, eu preciso. E tem uns que dizem: mas não, é porque eu estou cuidando da minha família, estou cuidando dos meus filhos. Nós temos lá em Itaperon uma menina do louvor. Ela tem 2 filhos, trabalha. Eu nunca vi uma serva daquela forma. Uma menina fiel. Está lá todos os cultos, servindo a Deus. As 2 crianças não é empecilho, queridos, para que ela esteja ali servindo. Então, esse é o primeiro grupo. É o grupo daqueles que não se envolvem. Mas diga comigo, diga: aqui. Esse grupo não existe. Amém? O segundo grupo, e como eu disse que acrescentei um pouco, nós aprendemos na escola de ministro. Foi muito bom para essa minha mensagem. Eu peguei e digo: opa, isso aqui eu vou acrescentar. Vou até dizer de quem foi, de João Roberto. E João Roberto falou um pouco sobre essa passagem, né? E ele trouxe algo, eu digo: eu vou implementar a mensagem com isso. E eu identifiquei, através dele, mais um grupo. É aquele grupo que, você vai ver aqui que no texto, Gideão, Deus vai dizer a Gideão: Gideão, é muita gente. Se eles ganharem a batalha, eles vão ensoberbecer-se no coração. Então vamos tirar eles. Queridos, o segundo grupo são aqueles que servem ao Senhor, mas o coração está errado. São aqueles que estão servindo na igreja, mas o coração é um coração soberbo. São aqueles que estão servindo na igreja, mas estão servindo por interesse próprio. São aqueles que estão varrendo a igreja, mas estão de olho no altar. São aqueles que estão servindo nos departamentos, mas estão dizendo: eu deveria estar ali.
E João Roberto diz algo muito interessante. Esse tipo de pessoa na igreja, com coração errado, eles nunca crescem. E muitos dizem, o pastor está me parando. E ele diz, veja que não foi Gideão que parou o povo, foi o próprio Deus. Porque Deus vai colocar freios naqueles que não estiverem com o coração alinhado, queridos. Tem uma frase que diz assim, quer saber quem é fulano, dê dinheiro ou poder. E na igreja tem pessoas desse tipo. Líderes, queridos, líderes. Manipuladores. Líderes que diminuem as pessoas, são os narcisistas. Eles atraem para perto, levantam a pessoa, manipulam, mas depois eles mesmos matam. Humilhando, oprimindo aquela pessoa. E aquela pessoa já está dependente emocionalmente daquela liderança. E o que é que acontece? Ela fica ali oprimida, sendo oprimida. Não cresce, não avança. Homens com coração errado no altar. A palavra de Deus diz que quando Samuel vai escolher um dos filhos de Jessé para ser rei, a Bíblia vai dizer que ele olhou para a beleza dos irmãos de Davi. E Deus disse, Samuel, eu não enxergo como o homem enxerga. Porque o homem enxerga a aparência, eu enxergo o que está no coração. Então talvez possa ter pessoas nessa igreja que você olha, mas por que fulano? Porque o pastor dá tanta oportunidade a fulano? O coração. Talvez você seja mais talentoso. Talvez você até pregue mais. Mas essa pessoa tem mais oportunidade do que você. E você com o coração soberbo, desejando status, desejando púlpito, fica murmurando. O pastor só dá oportunidade. É o coração, queridos. Enquanto você não entender que você serve a Cristo, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele é. Ei, não existe esse negócio de barganha com Deus, não. Deus, tu não estás me vendo, não, eu estou trabalhando na tua obra, olha a minha vida como está. Você acha que Deus vai abençoar alguém que vai barganhar, dizer, olha, eu fiz isso, agora me dê isso? Com Deus não se cria esse tipo de coisa. Você não serve a Deus pelo aquilo que Ele te dá. Você serve a Deus porque você ama a Deus. Quando você entender que tudo é pelo amor, não é porque o pastor vai ver. Essas pessoas geralmente gostam de se aparecer na frente do pastor. Aqui não acontece, mas eu já vi isso acontecer em lugares. Nós estávamos envolvidos em alguma coisa da igreja e tinha aqueles que só ficavam sentados e uma turma ali dando gás. Quando o pastor aparecia, a primeira que se levanta, pega a vassoura, começa a fazer movimento na frente do pastor. Ei, você não tem que fazer movimento para o pastor, porque a principal pessoa está te vendo, que é Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que honrar o seu pastor, mas o que eu estou dizendo é que você não tem que servir para chamar a atenção do seu pastor. Você tem que servir nos bastidores. Está sempre à disposição. Pastor, está precisando de quê? Eu estou aqui, pastor, estou à sua disposição. É para pregar, eu prego. É para arrancar toco, estamos juntos. Aí tem pessoas que às vezes vai pintar a igreja, aí vem 5 pessoas pintar a igreja e tem aqueles que aparecem todo arrumadinho para olhar o fiscal da igreja. E tem uns que só aparecem na hora do lanche, que tem um lanche, né? Parece que adivinha. Não, meu irmão, sirva ao Senhor. No que você imaginar, eu já fiz dentro de uma igreja. Já limpei a igreja de Livramento durante anos sem ganhar nada. Já fui do diaconato, departamento infantil, passei mais de 6 anos dando aula no departamento infantil. Eu estava à disposição ali para tudo. Até do louvor eu já fui. Você não imagina, eu já fui cantor do louvor. Tinha um culto lá nas quartas-feiras, porque nas quartas-feiras é a feira de Livramento. E tinha algumas pessoas que congregavam na igreja,
E essas pessoas, elas vinham nas quarta-feiras. Antigamente, o pessoal não tinha muito moto, era mais naqueles carros que vinham, aquelas caminhonetes vinham do sítio. Eles chegavam muito cedo na cidade, resolviam tudo que tinha e ficavam perambulando. Pastor Leonildo, vamos fazer um culto para essas pessoas. E deu certo. Só que as pessoas trabalhavam, só tinha um menino que tocava violão. Estamos precisando de um cantor, eu disse, eis-me aqui. Isso, queridos, é você fazer parte do Ministério de Socorros. Eu não vou para esse departamento aqui porque eu não me identifico. E tem que se identificar. Chega um momento que quando a igreja cresce, ok. É bom que você esteja em um ambiente onde você se sente bem. Mas tem momentos, queridos, que é sacrifício mesmo. O reino de Deus é tomado à força. A sua alma sempre vai gritar dizendo não. Por quê? Porque a sua alma quer o comodismo. A sua alma quer ficar em casa deitada. A sua alma quer estar no Instagram, no TikTok. E ela nunca vai deixar você servir a Deus como você deveria servir. Por isso que você tem que se posicionar e servir ao Senhor. E alinhar o seu coração. Porque Deus prova os nossos corações. Quando Deus estava com Moisés e disse, Moisés, eu vou matar todo mundo. E vou fazer uma nova nação a partir de você. Talvez muitos de nós teríamos dito, eita, glória a Deus, Abraão, o nome de Abraão vai ser apagado na história, agora vai ser meu nome. Mas Moisés entra diante de Deus e diz, olha Deus, se o Senhor matar esse povo, o que dirão as nações? Eles vão dizer que Deus os tirou, o Deus dele os tirou do Egito para matar no deserto, não faça isso. Coração alinhado. Não estava em busca de fama, não estava em busca de status, mas estava apenas em busca de servir a um povo. Deus disse, olha Moisés, a partir de hoje eu não vou mais no meio desse povo, porque se eu for vai morrer um por um. Eu vou enviar um anjo, e o anjo vai conduzir vocês até a terra que mana leite e mel. E Moisés diz, olha Senhor, eu não sairei daqui, se o Senhor não for conosco. Mais uma vez Deus provava o coração. E mais uma vez Moisés estava dizendo, meu coração não está na promessa. Não adianta ter uma terra que mana leite e mel sem a tua presença. Eu prefiro estar vagando no deserto, mas o Senhor estando comigo. Deus leva Abraão para sacrificar seu filho. Quando ele está a ponto de sacrificar, Deus provê um cordeiro. Por quê, queridos? Porque o coração dele estava alinhado. O coração dele não estava na promessa. Então muitas vezes o nosso coração não está em Deus, mas o nosso coração está naquilo que Deus pode nos dar. A maioria das pessoas muitas vezes vem para a igreja interessada, e não é errado, ok? Preste atenção. Boa parte das pessoas vem para a igreja interessadas, separou, quer que o casamento seja restaurado, vamos para a igreja. Está passando por um problema financeiro, vamos na igreja. Está com uma enfermidade, vamos na igreja. Mais uma vez estou dizendo, não é errado. Mas você não pode vir para a igreja só buscar aquilo que Deus pode te dar. Certa vez uma multidão fez isso com Cristo. Ele multiplicou o pão e o peixe, ele foi para outra margem. A Bíblia diz que houve um esforço da multidão se aglomerando em barcos, e foram até diante deles, e Jesus diz, vocês não me buscam pelo que eu sou, vocês me buscam porque eu dou pão e porque eu dou peixe. E ele começa repreendendo a multidão, não me busquem pelas coisas naturais, mas me busquem pelas coisas espirituais. E a Bíblia diz que um por um foram deixando Jesus. Ficou só os 12, aí Pedro se aproxima e diz, dura esse sermão, quem poderá ouvir? Jesus olha para os 12 e diz, querem ir vocês também embora? Pedro diz, para onde nós iremos, pois só tu tens palavras de vida eterna. Jesus em um dia acabou a sua igreja, porque Jesus não estava preocupado com quantidade, ele queria qualidade, pessoas que o servissem de coração, pessoas que estivessem ali, queridos, com o coração alinhado, queridos. Diga, o meu coração é um coração alinhado com a vontade de Deus. Amém?
O terceiro grupo, espera aí, eu vou dizer mais uma coisa aqui. Tem mais uns, pastor. Eles se encaixam nesse grupo do coração errado. Eles estão servindo na igreja, estão ali, mas qualquer coisa é motivo para deixar os departamentos. Só bastou o Gideão dizer, quem quiser ir para casa vai. Correu 22 mil pessoas. Tem pessoas que estão nos departamentos, mas qualquer repreensãozinha já quer sair dos departamentos. Deixa as pessoas nas mãos e vão sobrecarregando as pessoas. Saem por qualquer coisa, queridos. Ei, quer servir ao Senhor, deixe de ser almático. Quer servir ao Senhor, esteja pronto para ser repreendido. Quer servir a Deus, esteja pronto para ser corrigido. Você não pode servir a Deus de qualquer forma, você tem que estar com uma vida alinhada. Agora as pessoas querem servir a Deus e viver de qualquer forma, é melhor que não sirva. Porque se você estiver fora da vontade, seu pastor vai sentar com você, seu líder vai conversar com você, aí os almáticos voltam para casa, porque prefere ficar deitado assistindo televisão. Vamos para o terceiro grupo. Veja que agora ele diz, olha, leva esses 10 mil que sobraram, leva lá no riacho, e aqueles que tomarem água de joelho, se ajoelhando e encostando o rosto na água, coloca para um lado. Aqueles que se acocorarem, pegarem a água e trazerem na boca e lamberem como um cão, como um cachorro, separa para o outro. A Bíblia diz que os que trouxeram a água até a boca, ficaram de cócoras, foram 300 homens. E os que se ajoelharam e colocaram o rosto, enfiaram o rosto na cara como um boi bebe água, foram 700 homens. E aqui eu identifico dois grupos. O primeiro grupo é o grupo daqueles que beberam água com o rosto dentro da água. São pessoas que estão fazendo a obra do Senhor de qualquer forma, de todo jeito, sem diligência, sem prudência. Estão desapercebidos, porque quando alguém se ajoelha e coloca a cara dentro da água, ela não tem percepção do que acontece ao seu redor. É um soldado, está ali de toda forma, o inimigo pode chegar e pode matar. E como tem pessoas na igreja do Senhor que faz a obra do Senhor de qualquer jeito, pessoas que fazem a obra de Deus relaxadamente. Certa vez um brasileiro foi na igreja de David Yangshu na Coreia, que é talvez a maior igreja do mundo. Há muitos anos atrás, um culto de Santa Ceia, eram 100 mil diáconos para servir a Santa Ceia. E ele foi visitar essa igreja na Coreia. E ele viu que tudo era perfeito. Tudo, a excelência. Ele ficou impressionado com tudo que ele estava vendo. Ele disse que sentava na cadeira e passava a mão embaixo para ver se encontrava um chiclete. Aqui o povo cola chiclete embaixo da cadeira. Se colar, não cola, irmão. E ele passava a mão, não encontrava. Ele foi no banheiro, imagina a igreja com mais de 1 milhão de membros. Imagina esses banheiros como deve ser. Ele disse que chegava no banheiro, ele disse que o banheiro dele era mais arrumado do que a sala da casa dele. Diáconos a todo tempo, limpando os banheiros. E ele disse, meu Deus, tem que ter algum defeito nessa igreja. Aí ele estava na pia, no banheiro, aquelas pias de mármore, bem bonita. Ele disse, agora eu encontro um defeito. Ele disse, em todos os lugares, eles lixam o mármore em cima, mas embaixo geralmente fica grosso. Agora eu pego eles. Ele disse, quando passou a mão embaixo, que era do mesmo jeito que era em cima. E ele perguntou a um dos homens que estavam cuidando, porque embaixo é trabalhado da mesma forma que aqui em cima, se ninguém está vendo embaixo? E o cara disse, nós não fazemos para os homens, nós fazemos para Deus. E talvez o homem não vá ver a parte embaixo, mas Deus vê em todos os lugares. Então, queridos, nós não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Nós precisamos fazer a obra de Deus com ordem e decência. Jeremias vai dizer, maldito seja o homem, maldito seja aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente.
Paulo diz que nós devemos fazer a obra de Deus, queridos, com firmeza, com constância, e que nós possamos ser abundantes na obra do Senhor, porque é dele que vem o galardão. Então, quando você for limpar o banheiro, limpe da melhor forma que você puder limpar. Quando você for varrer a igreja, varra a igreja da melhor forma que você puder varrer. Se deite na porta ali e olhe no chão, se precisa, para ver se ficou alguma coisinha lá de poeira, porque você está fazendo para Deus. E nosso Deus é um Deus de excelência. Não venha, se você é professor do departamento infantil, não venha para o departamento infantil sem se preparar. Você não está vindo aqui só para passar o tempo daquelas crianças, não sei aonde é. Você está vindo aqui, queridos, para ministrar para a igreja de amanhã, para os grandes homens de Deus de amanhã. Então se prepare, dê o seu melhor, prepare sua aula, ore, se consagre, queridos, da mesma forma que você se prepara quando vai pregar nesse lugar. É tão importante quanto. Vai servir no diaconato, sirva com excelência. Se vai vir com a farda do diaconato, vem com ela padrão. Engiada não, passada. Sapato brilhando, que se o pastor olhar para o seu pé, vai ver o rosto dele. É o melhor. É o melhor que você tem que dar para o Senhor. Não chega atrasado nos departamentos. Não viva a vida toda trocando escala. Hoje eu não posso ir. Tem como alguém tirar para mim? Tem pessoas que trocam tanta escala que perdeu até a credibilidade. Quando bota lá no grupo para trocar a escala, ninguém se manifesta. Mas quando é alguém que é firme, que é constante, que está sempre ali, que coloca, aparece 2, 3, eu fico no seu lugar, porque sabe que aquela pessoa não veio porque não poderia vir. Então não faça as coisas para Deus de qualquer forma. Não faça para Deus só quando o pastor está vendo. Se você é do louvor, dê o seu melhor onde você está. Não perca os ensaios, venha. Se não vem, justifica. Porque quem faz a obra relaxadamente trata as coisas santas como se fossem coisas naturais. E ao tratar aquilo que é santo como natural, você está acarretando perigo para a sua vida. A Bíblia diz que quando a arca foi roubada de Israel e foi levada para a casa de Abinadab, ela passa ali muitos anos, salvo engano, 20 anos. Saul se torna rei, e Saul não estava nem aí para a arca. E ela passa 20 anos. E depois que Davi se torna rei, Davi tem uma percepção, e ele diz: olha, eu estou tendo uma percepção que há muito tempo Israel não desfruta da presença do Senhor. Vamos buscar a presença de Deus de volta. E quando eles foram, eles colocaram, a Bíblia diz que eles colocaram a arca em cima de carros novos. E eles vinham trazendo a arca, Davi muito alegre, dançando na presença do Senhor. Quando de repente, a Bíblia diz que um dos bois tropeça e tomba. Quando ele tomba, a arca tomba para cair. E um jovem chamado Uza tenta segurar a arca, e a Bíblia diz que ele é fulminado na hora. Ele morre. A Bíblia diz que aquilo entristeceu o coração de Davi. Ele deixa a arca na casa de Obed-edom e volta para Israel. Mas você quer saber quem é Uza? Uza era filho de Abinadab, o homem ao qual a arca passou aproximadamente 20 anos. Historiadores dizem que quando a arca chega na casa de Abinadab, Uza era uma criança. E Uza, ele passou a conviver com aquela caixa de ouro. E ele foi crescendo achando que era só uma caixa. Ele brincou provavelmente naquela caixa, se escondeu atrás daquela caixa. Ou seja, Uza vai crescendo e vendo aquela caixa, algo que era santo, sagrado. Mas dele viver tanto naquela presença, ele se acostumou. E ele passou a tratar o que era santo como natural. E um dia, ele achando que poderia tocar nela como sempre tocou, foi fulminado. Não trate as coisas santas como natural.
Porque muitas vezes o servir na casa de Deus faz com que você se acostume. E você começa a fazer as coisas de qualquer forma. Começa a fazer as coisas de todo jeito. Relaxadamente. E Deus está te assistindo. As coisas de Deus, queridos, têm que ser feitas com ordem e excelência. Mas não tem como você ter excelência na casa de Deus se você não tem excelência na sua casa. Eita. Vou vender o peixe da minha esposa. Minha esposa, ela tem uma mensagem poderosa sobre organização. Ela ministrou lá em Pombó, as mulheres foram impactadas. E ela tem estudado muito sobre isso, sobre organização, queridos. Obrigado, viu? Sobre organização, sobre sermos organizados. A organização na nossa casa, querido, vai mexer em tudo em nossas vidas. A falta de organização vai trazer ansiedade. A falta de organização vai trazer estresse. Você já parou para arrumar a sua casa todinha? E você vê o alívio como é. Você acha que Deus se sente bem numa casa bagunçada? Rapaz, é porque Ele habita dentro de nós. Se não fosse nem entrar, Ele entrava. Casa que você chega é pano jogado em cima de cama. Abre o guarda-roupa, cai aquele monte de roupa por cima da pessoa. Você ri, mas isso fala muito de quem você é espiritualmente. A bagunça que é o seu guarda-roupa é a bagunça que está aqui dentro. A bagunça que está na sua casa é a bagunça. Comece a buscar ao Senhor. Ter uma vida de oração. Você vai ver, você vai começar a ser organizado. E a Bíblia Paulo vai dizer a Timóteo, não tem como alguém governar bem a casa de Deus, se não governar primeiramente bem no seu lar. O nosso ministério inicia em nossas casas. As pessoas dizem, nossa casa é a extensão da igreja. Eu costumo dizer que a igreja é a extensão dos nossos lares. Igreja se faz em casa. Então seja organizado. Seja organizado. Louça que passa 2, 3 dias que cria tapuru, misericórdia, Jesus. E já não é desorganização, já é um demônio. Isso é sério, queridos. Isso fala muito ao nosso respeito. Seja organizado. Se você se identificou com isso, tem como resolver. É chegar em casa, ir no seu guarda-roupa, pegar aquele monte de roupa que você não usa mais e dar a quem precisa. É pegar aquela roupa velha rasgada que não serve para nada, joga e bota fogo. Caixa que fica jogada em cima do guarda-roupa que não serve, um monte de coisa velha dentro de casa, pelo amor de Deus, gente. Não, pode servir para alguma coisa. Nós aprendemos algo muito interessante sobre o apóstolo Bundy. Ele não queria nada quebrado. Se ele visse uma luz piscando, ele dizia, troca a luz, irmão. Se ele visse uma torneira pingando água, ele dizia, troca essa torneira. Isso é espírito de miséria. E se alguém não fosse lá, ele viesse no outro dia, não trocasse, ele dizia, eu vou pegar as ferramentas, irmão, para trocar. Ele só viu o povo correndo para ir trocar a torneira. Ele tinha essa mentalidade, nada quebrado. Aqui não tem. Taperoá e Livramento é que tem mais. Aquele chicrão com a asa quebrada. Tem não. Joga fora. Você recebe uma visita na sua casa, você enfeita a mesa. Mas quando é para o seu marido, você bota aquela colher queimada na frigideira. Queimada na frigideira para o maridão. Ei, seu marido é digno de honra mais do que qualquer visita que entrar na sua casa. Dê o seu melhor para seu esposo. Dê o seu melhor para os seus filhos. Não é para ter excelência só quando chega a visita, não.
coloca a mesa. Nós estamos tentando trazer essa cultura, queridos. Nós temos aprendido muito. O pastor Roberto esteve lá em Itaperuá. Eles montam uma mesa que, se você não estudar um pouquinho, você não sabe nem por onde começar. Por onde eu começo? Para que serve esse talher? Para que serve isso aqui? Para que serve isso aqui? Então a gente observa, né? Os sábios ficam só observando. Deixa quem sabe começar. Eu vou seguindo o fluxo. Porque nós entendemos que há uma cultura na mesa. Então, queridos, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos. Quando ele for para a aula, deixe ele bem bonitinho, bem limpinho, cheirosinho. Ah, mas ele não tem muita roupa. Ele pode ir todo dia com a mesma roupa, desde que esteja limpa e passada. Isso não é vergonha. Ah, eu não vou para o verbo porque o povo do verbo é rico. Não, nós não somos ricos. Vamos ser ainda. Nós somos um ministério de excelência. Não confunda excelência com dinheiro. Porque você pode ser excelente morando numa casa de taipa. Você pode ser excelente vindo para o culto só com a roupa. Mas toda vez que você vir, vai vir com ela bem engomadazinha, bem bonitinha. E se tiver os irmãos generosos, quando começarem a perceber que você vem só com aquela roupa, eles vão lhe abençoar. E receba, que é de Deus. Então cuide dos seus filhos, corta as unhas dele. Eles têm que andar cheirosos, porque vai falar muito. Então nós não é que o ministério da vida é um ministério rico, é um ministério excelente. As pessoas chegam aqui se vestindo de qualquer forma, mas de repente eles já querem se arrumar melhor, vão se cuidando melhor, queridos. Isso faz parte do reino de Deus. Amém? Para encerrarmos, o terceiro grupo, o quarto, né? É o grupo que trouxe água de cócoras, atento, trouxe água para a boca, olhando o que estava acontecendo ao seu redor. São pessoas que fazem a obra do Senhor com diligência. São pessoas que não só fazem aquilo que o pastor manda, mas eles estão observando ao seu redor o que está acontecendo. Certa vez eu cheguei para o pastor Leonildo, a parede estava descascando. Eu disse: pastor, essa parede está descascando. Ele disse: ajeite. E depois ele me chamou e disse: aquilo que você vê, provavelmente Deus está te dizendo, conserte. Aí às vezes você está na igreja, está vendo as coisas desarrumadas e fica só falando: mas pai, tu viu aquilo ali? Ei, o pastor não pode ver tudo. Então se você vê que tem algo que precisa ser feito, pastor, mas precisa de dinheiro. Chega no teu pastor, se a igreja tiver o recurso, com certeza ele vai dizer: faça. Agora, se nós formos esperar tudo pelo pastor, talvez a igreja vai ficar deficiente em algumas áreas, porque ele talvez vai enxergar o som da igreja. Precisamos de um som bom, mas talvez ele não enxergue uma necessidade de uma pintura, uma necessidade de rebocar um cantinho que está caindo ali. Mas você não está vendo? Resolva. Porque se você não tiver essa mentalidade de estar vendo o que está acontecendo ao seu redor, de ver aonde está tendo a necessidade, para você se colocar ali e dizer: eu vou suprir essa necessidade. Está precisando de pessoas no berçário. Eu vou me colocar à disposição de ajudar no berçário. Ei, mas berçário não é só para colocar menino no braço e balançar, não, amém? Berçário é para ministrar na vida daquelas crianças. É você com ela nos braços e declarando: essa criança vai ser um grande homem de Deus. Ela nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Vai ser um grande pregador do Evangelho. E vai declarando, não só é para balançar e botar a mamadeira na boca dele, não. É para gerar o futuro daquela criança com confissão. Se coloca à disposição: eis-me aqui, eu vou servir aqui. Está precisando aonde, pastor? Eu vou servir. Servir com excelência. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Não faça de qualquer forma, não. Dê o seu melhor. Tem um homem lá na cidade, nem conhece, né? Lá no Livramento, né? Ele conhece. Chama com ele Zé Guidon.
Sempre que as pessoas iam limpar uma fossa, chamavam quem? Zé Guidom. Mas por que chamavam Zé Guidom? Porque ele fazia com excelência. Então não importa o que você faz, né? Desde limpar uma fossa a fazer qualquer coisa, dê o seu melhor. Seja na igreja, seja lá fora. Você tem que trabalhar com excelência. Amém? Vamos recapitular. Os 4 grupos que frequentam a igreja. Aqueles que não fazem nada, congregam, desfrutam do ambiente, não ajudam nem com os dízimos e com as ofertas, mas estão aqui na igreja, estão gostando. Segundo grupo, aquele que serve ao coração está errado. Terceiro grupo, aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. E o quarto grupo, aqueles que servem com excelência. Diga: eu faço parte deste grupo. E eu gostaria de chamar aqui quem está aqui hoje à noite, que trabalha em algum departamento, viesse aqui à frente. Você, os que estão servindo lá em cima, vão receber da mesma forma. Virado para mim. Essa igreja sabe brincar, pastor Roberto? Essa igreja sabe brincar? Brincar, uma brincadeirazinha para descontrair. Amém, gente. Glória a Deus pela vida de vocês, o resto volta para casa. Brincadeira, o culto não é mais ainda não. Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Eu quero dizer a vocês que existe um texto na Bíblia que fala sobre um homem chamado Mardoqueu ou Mardocai, amém? E Mardoqueu, vou usar essa pronúncia, Mardoqueu. Certo dia ele era o tio de Esther, e certo dia ele estava no palácio e ele viu quando 2 homens estavam planejando a morte do rei. E ele foi, ouviu tudo que eles estavam planejando, foi até o rei e contou para o rei aquilo que eles estavam planejando. Assim ele livrou o rei da morte. Ele manda prender aqueles homens, tal, eles são punidos. E se passa muito tempo. E um dia a Bíblia diz que o rei perde o sono. E ele manda pedir as crônicas do reino. E as crônicas estavam escritas todos os grandes feitos que ocorreram naquela nação. De repente, quando ele vai lendo, ele começa a ler. E chega naquela parte que contava o que Mardoqueu tinha feito por ele. E ele fica inquieto, e quando amanhece o dia, ele chama o seu general, o chefão lá de tudo, e diz: aonde está Mardoqueu? E o homem diz, o soldado era inimigo dele, e diz: ele está preso no pátio. Ainda hoje ele será enforcado. E ele olha para aquele soldado e diz: o que você faria com um homem que salvou a vida do rei? E o general, a Bíblia diz, e pensando ele que era com ele, aí ele enfeitou, né? Ele disse: olha, eu pegaria, ó rei, as suas vestes reais, eu vestiria naquele homem, colocaria ele em um cavalo ornamentado, e mandaria um dos seus melhores soldados andar por toda a cidade, dizendo: assim faz o rei com aqueles que ele honra. E o rei diz: pegue Mardoqueu e o traga aqui. Coloca as vestes reais de Mardoqueu, coloca ele num cavalo, olha para aquele general que estava pronto para enforcar ele e diz: agora puxe o cavalo. E pregou em toda a nação que assim faz o rei com aquele que ele honra. Eu quero dizer que vocês são os Mardoqueus de Deus, amém? Que vocês estão servindo ao Senhor, e que existe um livro no céu onde a obra de vocês está sendo escrita, e o Rei da Glória está vendo, e ele vai começar a honrar vocês. Satanás durante muitas vezes tentou paralisar vocês,
lançando engano no coração de vocês. Eu não vou mais servir, mas vocês romperam em fé, permaneceram, perseveraram. E Deus está dizendo: chegou o tempo de eu honrar a vida de vocês. Eu vou começar a honrar, porque eu estou vendo a obra que vocês têm feito por mim. E o trabalho no Senhor não é vão, queridos. Parece que nada está acontecendo, e você vai servindo sem interesse, servindo porque ama. De repente uma porta de emprego é aberta. Não é pelo seu talento, é porque o Deus estava vendo quando você estava lavando o banheiro sozinho. De repente pessoas começam a ofertar na sua vida. De repente quem tem ministério, as portas começam a se abrir, pastor. E as pessoas perguntam: fulano prega mais do que ciclano, por que não foi ele? Porque Deus sonda corações. E se preparem, porque Deus vai começar a abrir portas de emprego para pessoas aqui. Pessoas que têm orado e que têm o desejo de dizimar mais na casa do Senhor. Portas de emprego serão abertas, pessoas serão promovidas, porque o trabalho no Senhor não é vão. Eu quero orar pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pelos teus cooperadores, Pai, porque não podemos fazer nada sozinhos, Senhor. Mas obrigado pela vida desses, daqueles que estão servindo no departamento infantil, no diaconato, Pai. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor é um bom pagador. Com o Senhor ninguém perde. E eu oro, Pai, para que o Senhor abra portas de emprego. Nós teremos testemunhos de pessoas que serão chamados para trabalhar, Senhor. Nós teremos testemunho de pessoas que serão promovidas, Pai, porque o coração deles era um coração certo. E aquele, Pai, que serve com o coração errado, que o Senhor possa arrancar este coração e colocar um coração alinhado, Senhor. Um coração alinhado. Não um coração apenas de um servo, mas um coração de filho, que faz sem buscar nada em troca, mas faz porque ama ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Tempo de honra na vida deles, Pai. Eu declaro, Pai, toda força física e mental sendo renovada na vida dessas pessoas, Pai. Todo estresse, todo cansaço, porque nós sabemos, Pai, que muitas vezes trabalhar com crianças não é fácil, Senhor. Mas nós oramos, Pai, para que haja renovação. Em nome de Jesus, amém.